Vamos analisar agora o código-fonte desenvolvido na tela Contrato Detalhe. Bom, então aqui no pacote com T2TIRP Contratos Cliente, eu tenho a classe Contrato Detalhe, ok? Eu tenho aqui alguns botões, tá? Um Edit Button, um Reload Button, um Save Button. Tenho também um Generic Button, tá? Nesse Generic Button, é o botão onde o usuário gera o contrato a partir de um template, ok? Bom, aqui eu tenho um form. Eu vou aqui primeiro na aba Inspetor, selecionar o form por aqui, tá? Ele está um pouco diferente do que nós vimos anteriormente. Por quê? Porque como esse form, tá? Ele está vinculado aqui ao VO com T2TIRP Contratos Java Contrato VO, tá? Então, nesse form nós iremos visualizar os dados do contrato, tá? Eu vou abrir aqui o banco de dados para nós visualizarmos os atributos que esse VO contém, né? Que essa tabela contém, a tabela contrato. Vamos procurar aqui. Aqui está. Contrato, vamos em objetos. Então aqui nós temos vários atributos em contratos, ok? Temos aqui também algumas chaves estrangeiras, ok? E aqui estão eles. Nós dividimos em duas abas, tá? A primeira aba, dados básicos, onde nós inserimos o tipo de contrato, a conta contábil que está vinculada a esse contrato, o número do contrato e o nome, ok? E em dados complementares, nós incluímos os outros atributos, tá? Que é o data do cadastro, data de início da vigência, data fim da vigência, dia de faturamento, valor, quantidade de parcelas, intervalo entre parcelas, descrição e observações, ok? Então você pode verificar que são todos esses atributos aqui, tá? Então foi feito dessa maneira para que a tela não ocupasse muito espaço aqui que os dados, né, do contrato não ocupassem muito espaço na tela, tá? Por isso que foi dividido aqui em um painel tabulado. Mas todos esses componentes, eles estão vinculados ao mesmo form, tá? Que é o form 1 que nós estamos visualizando aqui e que está associado ao VO, contrato VO, ok? Bom, esses botões que nós vimos aqui em cima, esses 3 botões, eles estão associados ao form, tá? O Generic Button, ele não está associado a nenhum form, ok? E logo aqui abaixo nós temos um outro painel tabulado, onde nós iremos visualizar o histórico de faturamento, tá? Nesse outro painel, o histórico de reajuste, e nesta outra aba aqui, a previsão do faturamento, ok? Aqui nós temos os botões, né, de Insert, Edit, Delete, Reload e Save. Todos esses botões vinculados às suas respectivas grids, ok? Essa grid que nós estamos visualizando aqui, ela está vinculada ao VO com T2TIRP Contrato Java, Contrato IST Faturamento VO, tá? Então, aqui nós iremos visualizar o histórico de faturamento. Esta outra grid, ela está vinculada ao VO com .t2tirp.contratos.java.contrato histórico reajuste VO, ok? E aqui na previsão de faturamento, a grid está vinculada ao VO contrato prévio faturamento VO, ok? Então cada grid dessa vai representar um VO diferente, né? Uma tabela diferente lá no banco de dados. Vamos analisar aqui o código-fonte. Aqui no código-fonte nós temos a criação de alguns objetos, tá? Nós temos aqui o controller, que é o contrato detalhe controller. Nós temos aí os objetos, né? Os lookups controller e os lookups server data locator, que serão utilizados para configurar os lookups aqui do contrato.
ok? E temos aqui também a criação dos controllers, tá? De cada grid. Então nós temos o histórico faturamento controller, o histórico reajuste controller e a previsão faturamento controller, ok? No construtor dessa classe é recebido como parâmetro o contrato detalhe controller, ok? Essa classe ela está aqui no mesmo pacote com o T2TI ERP, contratos cliente. Ok? Depois nós iremos analisar o código-fonte dessa classe. Então, continuando aqui na classe contrato detalhe, nós definimos o controller do form, tá? Que é o form onde o usuário visualiza os dados do contrato. Nós definimos aqui o tooltip test do generic button, no caso, gerar contrato. Instanciamos o controller do histórico de faturamento, tá? E setamos a grid control, setamos o controller e o grid data locator da grid histórico de faturamento, ok? Da mesma forma fizemos aqui com a grid histórico de reajuste e também a grid previsão de faturamento. Logo depois, nós temos a configuração do lookup do tipo de contrato, ok? Então nós definimos a qual VO esse lookup está vinculado, definimos os campos, né? Os atributos que serão visualizados na tela de lookup, né? Na tela que vai importar os tipos de contrato, ok? Definimos quais colunas serão visíveis nessa tela, definimos também o tamanho dessa tela de lookup, e aqui nós definimos as actions lá no servidor. No caso, o grid method name será o importa tipo contrato e o validation method name será o valida tipo contrato. Então isso significa que aqui no lado do servidor, no pacote com.t2tirp.contratos.servidor, eu tenho aqui a classe importa tipo contrato action e também a classe valida tipo contrato action, tá? Aqui na importa tipo contrato, nós temos a definição do nome dessa action. Então nessa classe importa tipo contrato, como nós já vimos anteriormente nos outros lookups, né, nas outras classes de importação para as telas de lookup, aqui nós iremos buscar no sistema, né, no banco de dados, todos os tipos de contratos que estão cadastrados, tá? E retornar com esses dados lá para a aplicação do lado do cliente. Aqui na validação do contrato, também da mesma forma que foi visto anteriormente nos outros lookups, nós estamos validando os dados que o usuário digita lá no code lookup control, ok? Então nós estamos validando aqui se o ID do tipo de contrato digitado é válido ou não, ok? Caso seja válido, vai retornar com os dados daquele tipo de contrato. Caso ele seja inválido, o sistema irá emitir uma mensagem de erro para o usuário, ok? Bom, então continuando aqui na classe contrato detalhe, nós já vimos aí a configuração do lookup do tipo de contrato. Temos aqui também a configuração do lookup da conta contábil, tá? A conta contábil está aqui no VO com T2TIRP cadastro Java contábil conta VO, ok? Definimos as colunas que serão visíveis, tá? Definimos aqui também os métodos lá no servidor que vai realizar a importação das contas contábeis e também a validação da conta contábil, ok? Então agora aqui no pacote com T2TIRP cadastro servidor, tá? Já que o conta contábil VO ele faz parte lá do módulo cadastros base, tá? Então nós temos aqui no pacote cadastro servidor a validação da conta contábil, tá? E a importação da conta contábil, ok? Então aqui na classe importa conta contábil action, nós temos a definição do nome dessa action e logo depois o método execute command nós iremos buscar as contas contábeis, né, cadastradas no sistema e retornar com essas contas lá para o lado do cliente, ok? Da mesma forma que nós vimos anteriormente, aqui no valida conta contábil, nós iremos validar
a conta, né? No caso o ID da conta que o usuário digitou lá no código lookup control, ok? Então se o ID existir, vai retornar com os dados dessa conta lá para a aplicação cliente, né? Caso não exista, irá retornar uma mensagem de erro, ok? Bom, aqui nós temos alguns métodos, que é o getGrid histórico faturamento, onde será retornado a grid que, no caso, a grid que o usuário visualiza os históricos de faturamento, ok? Temos também o getGrid histórico reajuste, vai retornar a grid do histórico de reajuste, e um outro método que vai retornar a grid de previsão de faturamento, ok? Temos aqui também o método getForm1, que vai retornar o form onde o usuário visualiza os dados do contrato, ok? E temos aqui outros 3 métodos: get histórico faturamento controller, get histórico reajuste controller e o get previsão faturamento controller, ok? Esses métodos eles retornam respectivamente o controller do histórico de faturamento, o controller do histórico de reajuste e o controller da previsão de faturamento, ok? Esse código que nós estamos visualizando aqui ele foi um código gerado automaticamente pelo NetBeans, tá? Vamos visualizar aqui agora o controller da tela contrato detalhe, ok? Bom, primeiramente aqui nós criamos alguns objetos, que é o contrato detalhe, né? A tela, um objeto da classe contrato detalhe. Criamos uma string pk, um objeto da classe contrato grid e uma string correspondendo aqui, indicando aqui o nome da action lá no servidor, tá? No nosso caso aqui o nome da action é o contrato detalhe action, tá? Então aqui no lado do servidor eu tenho aqui no pacote com.t2tirp.contratos.servidor a classe contrato detalhe action, ok? Bom, aqui nós iremos mostrar a tela de contrato detalhe. Logo depois será feita uma verificação dessa string pk que é passada como parâmetro, tá? Lembrando que essa string pk ela foi passada como parâmetro lá no controller da tela contrato grid, ok? Se for diferente de nulo, nós iremos setar o modo do form1 para somente leitura, tá? E iremos chamar aqui o método reload para carregar os dados desse form. Se for nulo, significa que o usuário está tentando inserir um novo contrato, então nós setamos o modo para esse formulário para o modo de insert, ok? E chamamos os métodos reload data das grids, histórico faturamento, histórico reajuste e previsão de faturamento, ok? Temos aqui o método load data. Nesse método load data é realizada uma requisição para o servidor, passando como parâmetro o nome da action lá no servidor, que no caso é contrato detalhe action, e a ação a ser executada. No caso é uma ação de load, tá? É passado também como parâmetro a string pk, que corresponde ao ID do contrato, ok? Então aqui na classe contrato detalhe action, aqui no método execute command, será identificado que é uma ação de load, então será executado o método load. Aqui no método load será buscado o ID do contrato e buscado os dados desse contrato lá no banco de dados, ok? E retornado lá para a aplicação no lado do cliente, ok? Após carregar os dados com sucesso, né? Após completar o carregamento dos dados no formulário, no form1, tá? Será feito aqui o seguinte: iremos setar o PK do controller, tá? Do histórico do faturamento, da previsão de faturamento e do histórico de reajuste, ok? Nós iremos visualizar o código-fonte desses controllers aqui posteriormente, tá? Então nós temos definindo aqui o ID do contrato, tá? Nós estamos definindo o contrato que está vinculado a esse histórico de faturamento, a esta previsão de faturamento e a esse histórico de reajuste. E logo depois chamamos o método reload data de cada grid para que os dados sejam mostrados para o usuário, ok?
No método insert record é buscado primeiramente os históricos de faturamento vinculados àquele contrato, o histórico de reajuste e a previsão de faturamento, ok? É buscado lá nas grids, tá? Nas suas respectivas grids, e logo após chamada, né, é realizada uma requisição para o servidor, no caso, uma ação de insert, e onde é passado vários parâmetros, no caso, o contrato, o histórico de faturamento, o histórico de reajuste e a previsão de faturamento, ok? Então, aqui no lado do servidor, foi identificado que é uma ação de insert, então o sistema irá executar o método insert. No método insert, ele busca o contrato, que será registrado no banco, o histórico de faturamento referente a esse contrato, o histórico de reajuste e a previsão de faturamento. Ok? Então, aqui no lado do servidor, é buscado os parâmetros que foram enviados lá pela aplicação no lado do cliente. Logo depois, será salvo o contrato e seus respectivos históricos, né? No caso, o histórico de faturamento, o histórico de reajuste e também a previsão de faturamento. Ok? Então, todos esses dados eles serão salvos no banco de dados. Logo depois, será retornado com os dados lá para o lado do cliente. Ok? Após inserir os dados aqui no lado do cliente, eu vou chamar lá na tela contrato grid, né? Eu vou buscar a grid 1, que mostra os contratos cadastrados no sistema, eu vou chamar o método reload data, para que essa grid atualize os dados mostrados nessa tela. Ok? Então nós temos aqui agora o método update record, tá? Esse método update record, ele vai ser executado quando o formulário, tá? O form aqui do contrato VO estiver no modo de update e o usuário clicar aqui no botão save, tá? Então ao clicar no botão save, será executado aqui o método update records, tá? O procedimento é o mesmo que foi feito aqui ao inserir um novo contrato. Então, ao alterar um contrato, eu vou buscar o histórico de faturamento, o histórico de reajuste, a previsão de faturamento e vou realizar a requisição para o servidor, tá? Então, eu passo como parâmetro agora a ação update, os objetos antes da alteração, né? O contrato antes da alteração, os contratos após a alteração, o histórico de faturamento, o histórico de reajuste e a previsão de faturamento. Ok? Aqui no lado do servidor foi identificado que é uma ação de update. Então será executado o método update. Ok? Então será buscado o contrato, a lista do histórico de reajuste, a lista do histórico de faturamento e a lista da previsão de faturamento. Ok? Primeiramente, é alterado o contrato, é salvo os dados do contrato e logo após, antes de realizar a alteração dos vínculos aqui, no caso o histórico de faturamento, histórico de reajuste e a previsão de faturamento, é necessário excluir os dados que estavam gravados anteriormente, tá? Então, primeiro eu vou excluir o histórico de faturamento que estava vinculado a este contrato. Vou excluir o histórico de reajuste que estava vinculado a este contrato e também a previsão de faturamento. Então eu excluo todos esses dados para depois incluí-los de acordo com o que foi buscado aqui nesses parâmetros. Ok? Então logo depois eu vou incluir o histórico de faturamento, o histórico de reajuste e a previsão de faturamento, tá? Então todos esses itens aqui são os itens que estão vinculados a este contrato. Logo depois eu vou retornar com os dados lá para a aplicação cliente, ok? Após inserir os dados, da mesma forma que nós fizemos aqui após alterar os dados, aqui after edit data, da mesma forma que nós fizemos aqui após inserir os dados, nós iremos chamar o método reload data lá da grid 1 da classe da tela, né, contrato grid, ok? Chamamos aqui também os métodos reload data das grids histórico faturamento, previsão faturamento e histórico de reajuste, ok?
Aqui nós temos o método gera contrato. Nesse método, esse método, né, ele vai ser chamado quando o usuário clicar aqui no generic button, gerar contrato, ok? Nós iremos ver esse método, né, o código-fonte que foi desenvolvido aqui com mais detalhes posteriormente, ok? Bom, agora nós iremos visualizar os controllers das grids, né, de histórico reajuste, histórico de faturamento e previsão de faturamento, ok? Então aqui no pacote com.t2tirp.contratos.cliente nós temos 3 classes: contrato histórico faturamento controller, tá? Contrato histórico reajuste controller e contrato previsão faturamento controller, ok? A implementação desses 3 controllers, elas são parecidas, né? São praticamente iguais, ok? Então primeiro aqui eu defino a ação do servidor. Nesse caso, a ação do servidor é o contrato histórico faturamento action, ok? Então aqui no lado do servidor eu tenho aqui a classe contrato histórico faturamento action, ok? Aqui no método getRequestName eu tenho a definição do nome desta action, tá? Então voltando aqui no controller, logo depois eu tenho o método loadData, onde eu vou definir aqui como parâmetro a ação que será executada, no caso é uma ação de load, e o ID do contrato, ok? Então eu incluo esses 2 parâmetros aqui no objeto OrderGridParams, ok? E realizo uma requisição lá para o lado do servidor, tá? Passando esses dados como parâmetro. Então aqui no lado do servidor foi identificado que é uma ação de load, então será executado aqui o método load. Ao executar o método load, eu vou buscar o histórico de faturamento daquele contrato específico, ok? Vou realizar essa busca no banco de dados e logo depois retornar com esses dados lá para o lado do cliente, tá? Uma diferença que nós temos aqui nesses controllers, dessas grids, né, histórico faturamento, histórico reajuste e previsão de faturamento, é que os métodos insert, update e delete desses controllers, eles não alteram, né, eles não realizam nenhum procedimento no banco de dados. Como nós já vimos lá no controller do contrato detalhe, esse procedimento de inserção e alteração dos dados é feito pelo próprio controller lá do contrato VO, ok? Do contrato detalhe controller, ok? Então aqui nós apenas gravamos os dados do histórico de faturamento na memória, tá? Nós gravamos isso em um array list, ok? Nesse momento aqui não é realizada nenhuma operação no banco de dados, nenhuma inserção no banco de dados. Da mesma forma no método update records e também no método delete records, ok? Como nós vimos aqui no contrato detalhe controller, nós temos aqui, esse daqui é o action, né? Nós temos aqui no controller, contrato detalhe controller, aqui no update record nós buscamos o histórico de faturamento, o histórico de reajuste e a previsão de faturamento, tá? E no insert record é a mesma coisa. Então, a inserção e a alteração, elas são feitas aqui pelo contrato detalhe controller, ok? Da mesma forma, nós estamos fazendo aqui no controller do histórico de reajuste, tá? Onde o histórico do reajuste tem o seu respectivo aqui nesta classe, tá? Onde o histórico de reajuste tem a sua action lá no lado do servidor, que é o contrato histórico reajuste action, ok? Que realiza o mesmo procedimento do histórico de faturamento. No método loadData nós passamos aqui os parâmetros, fazemos a requisição para o servidor. No método insert, update e delete nós apenas salvamos os dados na memória. Quem vai persistir esses dados no banco de dados é aqui a classe contrato detalhe controller, ok? Da mesma forma aqui no contrato previsão faturamento controller, ok? A diferença é o nome da action lá no servidor. No caso aqui, contrato previsão faturamento action, ok? Aqui está essa classe.
onde nós temos a definição do nome dessa action. No método load, nós buscamos o contrato, né, a previsão de faturamento desse contrato. Ok? Os métodos insert, update e delete, eles não realizam nenhuma operação no banco de dados, sendo que a persistência desses dados são realizadas pela classe contrato detalhe controller. Ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos todo o código da classe contrato detalhe e seus respectivos controllers. Tá? No próximo vídeo nós iremos visualizar como foi desenvolvido a funcionalidade para ler um arquivo ODT e gerar um contrato a partir de um template.